Graças a Deus, temos a partir de agora mais uma oportunidade de ouvir a palavra da fé, que nos alimenta e nos enche de força. Abra o seu coração e fique atento ao que Deus vai compartilhar com você nesta noite. Que a luz de Cristo brilhe em você. Glória a Deus. Vamos dizer, visitantes, sejam bem-vindos e abençoados. Em nome de Jesus. Amém? A pessoa que está ao lado, dá um abraço, aperta a mão. Amém? Muito obrigado pela sua presença. Amém? Aleluia. Venham mais vezes. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E na semana passada, semana que passou, quem fez aniversário de nascimento ou casamento nessa semana que passou? Teve alguém aqui? Não? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá no Salmo 119, rapidinho. Salmo 119. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É o Salmo 119, versículo 105. Aleluia. Mas diz aqui na Bíblia a mensagem: iluminado por tuas palavras, consigo enxergar o caminho. Elas lançam um facho de luz sobre a estrada escura. Amém? Aleluia, amados. Fiquemos atentos para receber essa porção que vem de Deus. Amém? Eu gostaria de chamar o pastor Eliseu. Amém? Não fiquemos desapercebidos. Amém? Obrigado, querido. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Conforme está escrito em João, no capítulo 15, o próprio Senhor Jesus, Ele nos diz que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e que sem Ele nós não podemos produzir nada, não é? Então eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse momento, em reverência ao Senhor, e nós vamos orar e buscar nele a fonte. Pai querido, nessa noite nós em tudo queremos glorificar o Teu nome, queremos glorificar a Ti e Te adorar na beleza da Tua santidade. Declarar, Pai, a Tua bondade, a Tua fidelidade que se estende de geração em geração. Pai, nós Te louvamos, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado especial com a Tua igreja. Queremos dizer, bendito Espírito Santo, que somente Tu tens a primazia nesse lugar e Tu tens liberdade para falar aos nossos corações, nos ensinar o caminho da verdade. Pai, muito obrigado por uma noite tranquila, cheia da Tua graça e permeada pelo Teu ensino, Pai. Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua unção que nos assiste e nos inspira. Te louvamos desde já por isso, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você, então, amado, para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, o último capítulo do livro de Mateus. Glória a Deus. Mateus, capítulo 28. A palavra do Senhor vem para nos inspirar, nos trazer graça, nos revelar a verdade de Deus.
Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16. O Salmo diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E nós vamos estar quietos, recebendo da parte do Senhor. Glória a Deus. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém, queridos? Glória a Deus. Que palavra maravilhosa é essa que o Senhor hoje nos traz, hoje nos lembra, hoje nos desperta para o significado que é termos um encontro pessoal com o Senhor, receber dele e em seguida nos aguça, nos desperta para a responsabilidade de ensinarmos a outros aquilo que nós recebemos. Amém, queridos? Alguém já disse com muita propriedade que 3 pessoas são infelizes na lei de Deus. A primeira é aquela que não sabe e não pergunta. A segunda, a que sabe, mas não ensina. E a terceira, aquela que ensina a todos, mas ele mesmo não pratica. Quem disse isso foi Benjamin Franklin. Há pouco mais de um século, falou essa frase. E é interessante, porque Benjamin Franklin, inclusive, era cristão. E quando o Senhor Jesus Cristo nos traz esses ensinamentos, nos desperta para a responsabilidade que nós temos de conhecer essa nova realidade de vida, que é um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo, mas também despertarmos para a responsabilidade que temos para ministrarmos, para ensinarmos, para transferirmos esse conhecimento para que outras pessoas tenham a mesma experiência que nós. Nós não podemos sermos como moedas de ouro lançadas no fundo do mar. De que vale uma moeda de ouro se ela é lançada no fundo do mar? Não tem, então, utilidade prática nenhuma, não é verdade? Mas eu e você somos um tesouro nas mãos do Senhor. Fomos encontrados, inclusive, numa posição como um diamante que não estava dilapidado, mas o Senhor pegou e nos pegou com tanto amor, nos acolheu com tanto amor, cuidou de nossas vidas, está transformando dia após dia nosso caráter, para que nós sejamos pessoas eficazes, cidadãos responsáveis aqui, e que possam resplandecer os seus ensinamentos, possa conduzir outras pessoas a uma nova realidade de vida. Isso quem faz é o Espírito Santo, mas mediante o ensino da sua palavra. Amém, queridos? A Bíblia Sagrada toda, eu gostaria de pedir a você que fechasse a sua Bíblia por um instante, só ilustrativamente, marcando esse local, e observasse que a sua Bíblia, ela, apesar de ser uma biblioteca, Bíblia quer dizer uma coleção de livros, tem 66 livros, mas se porventura permanecer fechado, a Bíblia, na verdade, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus para as nossas vidas, é a instrução de Deus propriamente para nós, mas se ela permanecer como um livro fechado, não vai trazer efeito nenhum sobre nossas vidas, mas ela aberta, é a boca de Deus falando conosco. Amém, queridos? Tem-se muito conhecido acerca da Bíblia Sagrada, mas eu lhe convido hoje a despertar para uma responsabilidade que nós temos de conhecer a Bíblia Sagrada.
conhecer o projeto de Deus para todo ser humano. O Senhor, quando nos formou, independente do credo que você venha confessar, independente da posição religiosa que você esteja, saiba você que Deus fez você com um projeto de vida, e fez esse projeto e deixou então para que a cada dia você venha conhecer desse projeto, para que possa colocar em prática na sua vida. Amém, queridos? E nós começamos então lendo acerca de um grande homem, que é justamente o Senhor Jesus Cristo. Ele estava no início, conforme está escrito em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, quando o Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele estava no princípio com Deus, desde a eternidade ele estava com Deus, ele como verbo de Deus. E em João, no Evangelho de João, diz exatamente isso, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não puderam prevalecer sobre a luz. Isso está falando do Senhor Jesus Cristo, do seu caráter. E diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de virtude, cheio de poder. Aprove o Senhor deixar o seu trono de glória, e aqui o Senhor Jesus, ele como filho não precisava disso, mas precisava cumprir um projeto e a vontade do Pai. Então ele deixou o seu trono de glória, deixou a sua glória, o seu resplendor, e veio aqui viver uma vida de homem, como homem, para que nós pudéssemos, como ser humano, com todas as falhas, com todas as dificuldades, pudéssemos ver nele um referencial de integridade. Diga: Jesus para mim é um referencial de integridade. Ele em tudo buscou fazer a vontade de Deus, e realizou a vontade de Deus. Chegou a um estágio no seu ministério, que ele disse: olha, eu não vim fazer a minha própria vontade. Ele tinha uma vontade própria, ele tinha projetos pessoais a realizar, mas ele disse: não, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, eu vim fazer a vontade de meu Pai. E eles andando lado a lado, palmilhando o plano que Deus preparou para ele, chegou a um estágio de viver a vida de Deus nele mesmo. Ele chegou a um estágio que Filipe perguntou para ele e disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso só nos basta. Jesus olhou e disse: Filipe, há quanto tempo eu estou convosco? Vós ainda não me conheceis. Olha, quem me vê, vê o Pai. E depois ele diz: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus Cristo em tudo, ele buscou fazer a vontade, realizar a vontade do Pai dele, que era Deus, para que deixasse para nós referenciais fortes de uma vida de integridade, de uma vida plausível. É possível você viver a vida de Deus. Diga: é possível. Não é utopia. É possível você viver uma vida de integridade em linha e de acordo com a vontade de Deus. Você pode fazer isso. E Jesus Cristo passou então, teve esse cuidado especial de mostrar como fazer, como viver. E no final da sua carreira, chamou então, que a carreira dele foi muito curta. Na verdade, conforme já ministramos em outras oportunidades, Jesus viveu apenas o dízimo da sua própria vida. Ele viveu 33 anos, 30 anos de preparo e 3 anos de entrega plena ao plano de Deus. Então, na verdade, se você observar, ele viveu 10% na plenitude do chamado dele. Porque quando ele compareceu diante de João o Batista, aquele que batizava nas margens do rio Jordão, João olhou para ele e disse: eu é que preciso ser batizado por você, por que você vem a mim? E ele disse: deixa por agora que se cumpra toda a justiça. E João foi e o batizou.
Mas João de imediato já testificou e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 33, nos diz exatamente que ele, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, 10:38, perdoe, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, confira para mim, por favor. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito e com o poder, o qual andou fazendo bem e cuidando e fazendo em tudo a vontade, realizando a vontade de Deus e curando os enfermos. 38, querido, 10:38, confira por favor. Hein? Sim, Atos 10:28. Glória a Deus. Então, queridos, Jesus veio para realizar a vontade de Deus. 10:38, né? Atos 10:38, queridos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todo lugar fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A partir do instante que ele foi ungido, que ele recebeu ao batismo de João nas margens do rio Jordão, ele passou então ao exercício pleno do seu ministério. Ele não teve por usurpação, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação aqui na terra viver como Deus, mas a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo e suportando a morte dos homens, e foi a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrasse todo o joelho que há na terra, debaixo da terra e no céu, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso está escrito em Filipenses, no capítulo 2. Então, amados, Jesus Cristo levou uma vida realmente de entrega plena ao Senhor. Passou então esse período, formou, investiu no caráter de discípulos. Você veio com um propósito aqui no planeta. Você não é uma poeira, uma partícula perdida desse universo caótico. Não. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano maravilhoso. Em João capítulo, ou melhor, em Jeremias capítulo 29, versículo 11, fala que Deus realizou para você um projeto. Ele tem para você uma vontade. Ele tem planos de paz para você, para lhe dar uma esperança, um futuro, o fim a que você precisa enxergar, visualizar. A sua vida não é simplesmente passageira, criar. Eu desde criança nunca recebi de forma plena e tranquila aquela frase que a gente aprende logo quando está fazendo segundo ano primário, terceiro ano, que diz justamente que o homem, ele nasce, cresce, reproduz e morre. O ciclo normal da vida do homem. Eu achava tão efêmero, tão passageiro. A gente vai ficando coroa e percebe que no natural é isso mesmo. Mas se você começar a vislumbrar o plano de Deus que Ele tem para você, você vai ver que Deus separou você para afetar a vida de outras pessoas, o destino de outras pessoas, com coisas positivas, com coisas boas. Mas Ele nos deixou o referencial pleno para que isso acontecesse, para que você pudesse olhar e tomar como exemplo, pudesse olhar e se espelhar. Você tem alguém que você possa dizer que é o seu mentor? Geralmente, quando se está crescendo, em qualquer área, se toma alguém como referencial, não é verdade? Se o filho, já rapazinho, começa a dirigir, ele tem uma pessoa que tem um referencial do bom motorista. A filha ou o filho, sempre tem alguém que ele admira. Se tem alguém que ele começa a se projetar na sua profissão secular, ou começa a fazer um curso, ele já começa a visualizar os professores, alguém, pessoas de autoridade, que tragam para ele uma inspiração, que possa então lhe impulsionar a ser um dia, a desejar ser um dia igual àquele mentor. Nós temos um mentor. Nós temos o Senhor Jesus Cristo, nós temos a mente de Cristo, nós temos Ele como referencial pleno de perfeição. Nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito, mas o Senhor diz que nós estamos andando para a perfeição, estamos caminhando.
E foi justamente nisso, quando o Senhor concluiu o seu plano de ensinamentos, e viu que já estava chegando a hora dele, na verdade, chegar ao ápice do seu plano, que era justamente uma entrega plena de sua própria vida, não vivenciando, mas se entregando como cordeiro pascal, como cordeiro, para morrer na cruz do Calvário. Ele chamou, pois, os discípulos, reprisou todos os planos, tudo que ele tinha ensinado para os discípulos, e se entregou voluntariamente na cruz do Calvário. Antes ele tinha dito: a minha vida ninguém a toma, mas eu voluntariamente a dou, eu a entrego. E ninguém demonstra maior amor do que esse, do que morrer pelos seus próprios inimigos, morrer pelo homem quando o homem ainda era pecador. Quando nós éramos pecadores, o Senhor Jesus nos encontrou e mostrou esse plano de paz que ele um dia cumpriu. E ele fez isso voluntariamente, se entregando na cruz do Calvário. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia, porque ele é Deus. Diga: Jesus é Deus. Quem ressuscitou a Jesus? O Espírito de santidade. Está escrito em Romanos, no capítulo 1, versículo 4, diz que o próprio Deus ressuscitou a Jesus, o Espírito de santidade o ressuscitou. Ele então ressuscitou ao terceiro dia. Se você vai a Meca, você vai encontrar os restos mortais de Maomé. Se você vai no local qualquer, você vai encontrar, se vai na Índia, encontra também os restos mortais da sua deidade lá. Mas se você vai a Jerusalém, no túmulo onde ficou Jesus Cristo, você não encontra, porque o túmulo está vazio. O nosso Senhor, Ele ressuscitou com poder, glória, graça. Ele ressuscitou, e Ele está pronto para viver nos corações dos homens. Quem tem aliança com Ele, sabe o que é desfrutar de uma aliança perfeita, do caminhar, de uma parceria que se completa. O homem, na verdade, procura 1001 motivos, 1001 ideias para que possa se completar. Mas o homem tem um vazio do tamanho de Deus. O vazio no coração do homem só se completa quando ele se encontra pessoalmente com o Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós tem uma experiência com o Senhor. Experiência essa que mudou circunstancialmente a nossa vida, fez com que nós viéssemos, amado, indo numa direção, muda para outra. Só Deus consegue fazer isso em plenitude na vida do homem, na vida de uma mulher. E o Senhor então, completando o seu plano, no terceiro dia Ele ressuscitou. O Senhor Jesus, o Senhor Deus ressuscitou a Jesus, porque Ele não podia ficar preso, porque Ele morreu como cordeiro substituto. Ele não precisava, Ele não tinha pecado. Por isso que o Espírito de santidade foi, e depois dele cumprir justamente o que a lei determinava, porque na lei está escrito: toda alma que pecar, essa morrerá. Precisava então, tinha uma sentença de morte para o homem, precisava então de um cordeiro, de alguém para substituir. E Jesus Cristo veio e cumpriu essa sentença, morrendo em nossos lugares. Na verdade, queridos, o homem sem Deus, ele é um eterno réu. Nós sabemos disso. O que faz com que o homem mude de vida não é ele simplesmente, não. Existe uma vontade de exercício, um livre-arbítrio. Mas a partir do momento que ele faz a decisão de entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor começa a operar na sua vida. Deus começa a operar na vida do homem. Porque está escrito lá em Romanos, diz: porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Romanos 3:23. E depois diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isaías diz que Deus olhou para a terra, viu que não existia um justo, um sequer, e ele se admirou dessa condição, por não encontrar na terra um único justo. Então ele foi e estendeu o seu próprio braço. Seu próprio braço é Jesus.
Se Jesus não viesse aqui na terra viver uma vida de integridade plena, de santidade total, ele não teria condição de nos substituir e pagar o preço que para todo homem tinha essa sentença. Todo homem, na verdade, tem essa sentença. E nós precisamos a cada dia buscar mais e mais o Senhor, acendermos mais a aliança que nós temos com Ele, trabalhando a nossa salvação. E Jesus Cristo, quando Ele, voltando ao episódio da cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Passou 40 dias, então, ensinando aos seus discípulos acerca do reino de Deus. 40 dias, com cuidado, explicando agora como se processava uma vida plena do Espírito Santo. Chegou para os discípulos e disse: olha, mas é necessário que vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Israel, na Judeia e até nos confins da terra. Isso em Atos 1:8. Ele então disse para os discípulos: fica em Jerusalém e aguarda que até do alto seja revestido de poder. Os discípulos então ficaram aguardando, mas ele disse algo em seguida. E esse aguardar não foi tanto tempo, viu, queridos? Foram só 7 dias, uma semana. Lembremos que Jesus Cristo morreu na Páscoa. Da Páscoa para o Pentecostes são 50 dias, por isso que é Pentecoste, a festa das colheitas. São 50 dias. Jesus Cristo morreu, ressuscitou o terceiro dia, ficou faltando quanto? 47. Depois passou mais 40 dias ministrando acerca do reino, ensinando acerca do reino. Ficou então quanto tempo? Fica faltando 7, que é uma semana. Ele foi, quando foi assunto aos céus, disse que os discípulos permaneceram no templo buscando ao Senhor. Passou só 7 dias. Quando chegou no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda aquela casa onde eles se encontravam, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a ver sobre cada um como línguas repartidas de fogo. Amém, amados? Glória a Deus. Então, na verdade, queridos, nós temos que entender que Jesus Cristo passou 40 dias ensinando acerca do reino de Deus, como se comportar, como se viver, como se representar, como ser cidadão celestial, como ser embaixador do reino poderoso. Depois deixou ainda, mediante o seu Espírito, instruções claras, que investiu em apóstolos fundamentalistas, como o apóstolo Paulo, que depois discorreu com mais clareza, detalhou com mais clareza o que era estar participando do reino de Deus, o que representa ser um embaixador do reino de Deus. Mas Jesus Cristo já estava falando da nossa condição de embaixador, quando ele começou a dizer para os seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui, querido? Quem já recebeu Jesus como Senhor e Salvador é discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus? Diga então, está falando comigo. Ele falou algo interessante, e aí nós chegamos no ponto fulcral dessa ministração. Ele diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Isso aí, ele já tinha vencido o inferno, já tinha sido ressuscitado, ele já tinha, na verdade, passado 40 dias ministrando acerca dos mistérios de Deus, do reino de Deus. Ele já tinha feito alguns milagres, como por exemplo, irmãos, estar no local com portas fechadas e de repente ele aparecer e sumir de repente no meio de pessoas. Os discípulos que iam para Emaús estavam ali, e de repente Jesus se manifestou para eles, pregou, falou algo, e na hora que começou a falar, discorreu sobre toda a lei, sobre as palavras profecias do Siloé, do Messias. E quando chegou em determinado momento,
ele foi, quando foi abençoar o pão, ele sumiu, ele partiu. E ele partindo, os discípulos olharam para o outro e disseram: não ardia em nosso coração quando ele falava acerca da palavra? A palavra arde no seu coração. Se você é um filho de Deus, ela arde no seu coração por saber que a palavra, essa palavra que nós estamos ministrando, é a palavra do próprio Deus, do próprio Senhor. Ela tem que arder no seu coração. Ela tem que fazer vida no seu coração, porque a palavra que nós ministramos é uma palavra que não é só a letra, mas é letra e espírito, e o espírito dá vida à palavra. É importante que nós saibamos disso, é importante que nós nos quebrantemos nisso, porque não temos tanto tempo. Você não tem tanto tempo. O evangelho é eterno, mas você não tem a eternidade para pregar o evangelho. Você tem que pregar enquanto você está aqui. Você tem que viver essa vida cristã autêntica e íntegra enquanto você está aqui. Porque em qualquer momento o Senhor Jesus Cristo, Ele vai voltar. Você pode dizer amém, amado? Como está escrito em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, a partir do versículo 13. Como está escrito também em 1 Coríntios, no capítulo 15, o capítulo da ressurreição, que tem didaticamente mostrando sobre a ressurreição, 58 versículos num só capítulo, nos mostrando didaticamente acerca da ressurreição. E ali ele diz: porque no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, o que ficarmos vivos, voaremos para o encontro do Senhor nos ares, onde estaremos para sempre com o Senhor. Por isso consolai uns aos outros com tais palavras. Nós não temos tanto tempo. Nós não temos tanto tempo. O tempo está esgotando. Existe um medidor interessante, uma punheta, né? Está quase no finalzinho daquela areia, no último finalzinho. Nós estamos, pois, nos últimos dias. Pastor, mas eu ouvi isso desde quando eu era criança. Amado, uma vez eu perguntei ao Senhor também, e levei um choque, porque o Senhor disse: Eliseu, todo dia eu estou voltando para aqueles que partem. Quando ele parte, ele entra no plano da eternidade. Não conta mais idade. Idade é um tempo, idade é uma medida cronológica dos homens. Eternidade não tem tempo. Por isso que o Senhor diz, ele por ser eterno, ele diz: porque 1000 anos para mim é como um dia. 1000 anos é como um dia. 1000 anos é como um dia. Amém. Glória a Deus. 1000 anos é como um dia para o Senhor. Sendo dessa forma, seria coincidência nós meditarmos que nós estamos do 6º para o 7º dia? Lembre-se que de Adão até Abraão são 2 dias, 2000 anos. De Abraão até Cristo, 2 dias, 2000 anos. De Cristo até nossos dias, 2 dias, 2000 anos. O 7º dia é o ano sabático do Senhor. Pode significar que o Senhor, ele pode estar voltando na virada do 6º para o 7º dia. Não estou dizendo isso, nós não sabemos a hora, mas pelos tempos e as estações nós podemos ver, e muitas coisas têm acontecido que mostra que as profecias já estão cumpridas. Em Israel, alguns judeus convertidos já se saúdam, dizendo: até amanhã, se o Messias não voltar, porque a expectativa é grande. Jesus está voltando, e ele deixou para nós uma missão, amados. Essa missão é indeclinável, você não pode transferir, é indelegável. Não, a missão de você viver uma vida cristã autêntica, influenciar pessoas, ensinar pessoas, pregar essa palavra é individual. Você não pode delegar, é indelegável. Você mesmo tem que fazer.
Uns receberam da parte do Senhor um dom maior e com isso aumenta a sua responsabilidade. Mas todos nós recebemos uma convocação da parte do Senhor, porque Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide não é um convite, é imperativo, é uma ordem. E nós temos isso que fazer. A mensagem diz que Jesus Cristo, Ele foi e disse para os discípulos: todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele quis dizer: olha, tudo que meu Pai determinou que eu cumprisse, no meu tempo eu cumpri. Ressuscitei. Está comigo as chaves da morte e do inferno, porque está com Ele. Lá em Apocalipse diz que Ele ressuscitou e Ele tem em suas mãos a chave da morte e do inferno. Só Ele tem. Ele pegou e disse: portanto, tendo eu ressuscitado, tendo eu com todo o poder, em muitas versões vocês vão encontrar toda a autoridade, que é mais completo. A palavra autoridade é mais completa do que poder. Amém? Algumas versões mais modernas têm autoridade, em outras têm poder. Glória a Deus. Tome como sinônimo nesse ponto. Mas ele diz: todo poder ou toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ele quis dizer: olha, nesse momento eu estou delegando a minha igreja, que é o meu corpo. Portanto, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar tudo o que eu vos ensinei. Ensinar, querido, é você discipular, é você primeiramente ministrar, é você pregar essa palavra de salvação, é você vivenciar uma vida e não ser hipócrita, é viver aquilo que você prega, viver aquilo que você ministra, aquilo que você vivencia, para que as suas palavras tenham força, as suas palavras têm que ter o poder, o seu discurso tem que estar em linha com o seu procedimento. Não adianta se falar uma coisa e viver outra. Não. Existe um ditado que diz: tua vida gritou tão alto que sufocou os sons das tuas palavras. Não pode haver isso na nossa vida. Por quê? Porque nós temos que nos esforçar também para praticar esses ensinamentos do Senhor Jesus. Agora, não esqueça, primeiramente nós temos que pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Pregar com a nossa vida, mas pregando também com as nossas palavras. Você não tem o direito de deixar alguém morrer e ceifado para o inferno, sem você jogar para ela o barco da salvação. Você é embaixador do reino de Deus. Pastor, não fala desse jeito que é muito pesado. Está dizendo, tem visitantes, estão agora em conflito, pensando: existe realmente o céu? Irmão, se você crê que existe um céu, da mesma forma que existe o céu, existe o inferno. Foi criado, e a Bíblia fala isso didaticamente, mas acontece que o inferno não foi criado para o homem, foi criado para o diabo e seus anjos. Agora, se o homem, no exercício pleno do livre-arbítrio, não receber Jesus Cristo na caminhada durante a vida, eu posso te dizer isso aí, irmãos, eu te digo com todo cuidado que um sacerdote tem que ter. Em Ezequiel capítulo 18 e também no capítulo 3 diz assim: se eu digo ao pecador que ele morrerá em consequência do seu pecado, e tu sabendo não dizes ao pecador, ele morrerá em consequência do seu pecado. Mas se tu avisares ao pecador que ele morrerá em consequência do pecado, ele ouvindo a tua voz e nada fizer a respeito, ele morrerá em consequência do pecado que praticou, mas tu salvaste a tua alma. Certa vez, há muitos séculos, alguns séculos, eu não estou lembrado, faz tempo que eu vi essa história. Um homem, um rei, ou melhor, um sacerdote estava pregando na Inglaterra. Pregador, estava pregando. Chegaram baixinho no ouvido dele
e disseram: cuidado com as tuas palavras. O rei acabou de entrar no recinto. Cuidado. O pregador continuou, mesmo sabendo que faltava pouco, que ele poderia sair dali preso, decapitado, mas ele foi e deu todo o recado de Deus. Quando concluiu, o rei se dirigiu para ele, e ele, convicto que ia descer para a masmorra, ia perder sua cabeça, mas o rei chegou para ele, olhou nos olhos dele e disse: tu te més. Eu admiro muito um homem que prefere colocar a sua cabeça na forca, mas obedecer o seu Deus, do que obedecer o próprio rei. E o honrou e o saudou. Nós temos que ter um cuidado. Nós não podemos ser pregadores com boca de veludo, de falar só o que agrada a plateia. Nós temos que falar a verdade, porque a palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existe o céu e existe o inferno. Inferno, Geena, Hades, existe. Quando o homem nasce, ele entra num estágio que é o período da inocência. Enquanto criancinha, não tem problema algum. Quando morre, se morrer a criancinha, ela rapidamente sobe para o Senhor e está na glória. Por isso que o próprio Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Criança sobe, está escrito lá em Eclesiastes, no capítulo 12, que diz que o homem, ao morrer, o pó volta à terra como era, e o espírito volta para Deus como o deu. Só tem isso, não tem outra. Em Hebreus também, no capítulo 9, versículo 27, diz: porque dado o homem morrer uma única vez, depois da morte segue-se o juízo de Deus. Então não existe meio termo. Quando a criança vai evoluindo, e a psicologia, nem a própria psiquiatria conseguiu, nem a psicanálise, nem outra ciência social que estuda o comportamento humano, conseguiu dimensionar em que momento vem para ela uma consciência plena. Para uns acontece antes, outros acontece depois, mas a criança vai evoluindo. Mas chega um momento em que os olhos do entendimento dela começam a ficar abertos, e ela vai poder então tomar uma decisão consciente no exercício do livre-arbítrio. É um campo ainda que está se estudando, que a ciência ainda está estudando. Mas vai chegar um momento em que a criança despertou, já agora é um varãozinho ou uma mocinha, e vai então ter que fazer uma decisão pessoal de aceitar Cristo, porque filho de pastor não é pastorzinho, filho de crente não é crentinho. Deus não tem neto, ele tem filho. Diga assim: Deus não tem neto, ele tem filho. Mas pastor, nós amamos tanto nossos filhos, é por isso que a responsabilidade é grande, que nós devemos instruir a criança no caminho que deve andar, para que ele não venha se desviar, para que ele possa tomar uma decisão de receber a Jesus Cristo no exercício do seu livre-arbítrio. Vai chegar um momento que isso acontece. Ele recebe então, em determinado momento, vem a palavra para ele, o Espírito Santo sopra sobre a palavra. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Chega um momento em que o homem é convencido pela palavra e pelo Espírito, que traz vida sobre a palavra. Naquele momento vem uma luz, raia sobre ele, no coração dele, e ele faz uma decisão de receber ou não a Cristo. A Bíblia diz: quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho, sobre ele repousa a ira de Deus. O que é a ira de Deus? É o julgamento de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Todo salário, quem tem aqui algum empregado doméstico e tal, ou então auxiliar, alguém por favor levante a mão. Isso. Irmão, no final do mês, se você paga por mês, o teu empregado quer saber se o negócio foi bom ou não. Ele quer saber se ele recebe, não é verdade? Não é, irmão?
Quer saber se recebe. Chegou no dia do pagamento ali, você pode até dizer, rapaz, eu não tenho condição, me deu a tolerância de um dia, mas ele disse, se vire, porque eu estou precisando das minhas despesas e tal. Todo trabalhador é digno do seu salário, é normal, não é verdade? Então todo pecador é digno da sua sentença. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não precisa ninguém ir para a morte, é preciso fazer uma decisão de qualidade, recebendo a Cristo como Senhor e Salvador e dizendo, o Titanic está afundando, o último barco está saindo, eu quero entrar nesse barco. Amém, queridos? Por isso que é tão importante nós sabermos disso. Agora, se o pecador, durante o tempo, isso não sou eu, é a palavra quem diz, se eu digo ao pecador, por favor, querido, eu convido você para abrir a Bíblia Sagrada, para não ficar só nas palavras que o pastor está mencionando nos versículos. Eu gostaria que você abrisse, por favor, em Ezequiel, é ao lado de Daniel. Depois de Salmos, aí você anda um pouquinho, tem Lamentações de Jeremias, tem Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, depois Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, por favor. Versículo 17. Ezequiel 3, capítulo 3, versículo 17, diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Versículo 18: Quando eu disser ao ímpio ou ao pecador, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. 19. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu salvaste a tua alma. Amém, queridos? Olhem, agora no capítulo 18, por favor, mais à frente. Ezequiel capítulo 18, versículo 23, diz assim: Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Pergunta o Senhor. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Amém, querido? Então, na verdade, o Senhor, Ele tem prazer justamente na vida do homem. Ele tem prazer num coração quebrantado. Em Salmo 51, diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Ele tem prazer. E chega a palavra do Senhor, e é essa a nossa responsabilidade, de ministrar a palavra. Mas pastor, e a palavra de Deus tem que ser ministrada? Tem, da forma que o Espírito Santo manda. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, o apóstolo Paulo exortando
aos presbíteros e aos anciãos que ali estavam, ele disse: eu tenho uma certeza que não deixei de falar nenhuma palavra ou conselho que saiu da boca de Deus. Nós temos que falar. E para o sacerdote, o pastor, por exemplo, a responsabilidade dobra. Lá em Malaquias, no capítulo 2, versículo 7, diz: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, porque da sua boca os homens procurarão conselhos, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Irmão, essa função, irmão, não é como está escrito em Hebreus, não é qualquer um, a não ser aqueles que o Senhor chama, porque envolve uma responsabilidade muito grande. Existe algum piloto aqui de avião, um Boeing 737 ou 727, algum aqui? Ninguém? Por enquanto não, né, irmão? Glória a Deus, por enquanto não. Nem todos são vocacionados para determinadas funções. Mas o piloto, se tivesse aqui, não era melhor do que qualquer um de nós. Assim como o pastor também não é melhor do que a mais simples ovelha aqui, inclusive aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Aqui é lugar onde existem as ovelhas do Senhor, onde nós fomos levantados uns para ajudar os outros. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos nós estamos no mesmo nível, temos o mesmo Pai, temos a mesma amada, apenas distribuímos funções como o Senhor realmente nos conduz para fazer isso, para que o organograma, o fluxograma administrativo venha a operacionalizar, venha a funcionar. Mas é só isso. Fora isso, irmão, o pastor, meu irmão, você que está nos auxiliando às vezes, como tem irmãos nesse momento que estão lá fora de colete, cuidando das manobras dos carros e tudo, ele vai ganhar talvez um galardão maior do que o pastor que está aqui ministrando a palavra, se ele for fiel. O que Deus espera de nós é a fidelidade, nas coisas mais simples, mas se for fiel, e quem é fiel no pouco, é no muito, quem não é no pouco, não é no muito, é assim que funciona. Mas voltando justamente ao esclarecimento, para nós fecharmos esse ponto, e já que tocamos no assunto, eu creio porque o Espírito Santo, ele está impulsionando a falar sobre esse assunto, e eu vou continuar com ampla liberdade do Espírito, para esclarecer, porque tem pessoas aqui que precisam desse esclarecimento, para nortear melhor os seus caminhos. Amém, queridos? Existe o céu e existe o inferno. Quando o homem é convidado para fazer uma decisão de receber a Cristo como Senhor e Salvador, ele na verdade está tomando o antídoto para o veneno que já permeou o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, as três dimensões. Só tem um antídoto, que é o sangue de Jesus. Ele precisa receber a salvação e se apropriar. Pastor, mas por que ele precisa disso? Está escrito em Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 8. Eu vou citar apenas, mas você pode olhar em casa. Mas em Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 8, diz assim: mas o que diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a sua boca, com o seu coração, você crê para a justiça, e com a boca você faz confissão para a salvação. É necessário, pois, o homem receber a Cristo como Senhor e Salvador. Pastor, por que eu tenho que confessar a Cristo como meu Senhor? Porque você tem que demonstrar através do seu corpo uma atitude que está no seu coração. Quando se ouve a palavra, a fé, ela é derramada no seu coração. Ouve a palavra, a fé é depositada no seu coração. Fé para quê? Para crer. Perdoe-me. Fé para quê? Para que você possa crer.
É como uma criança que precisa sair do útero. Está no momento, ela recebe uma dose maior de força para poder sair. É preciso, pois, você falar com seus lábios. Pastor, por quê? Porque lá em Tiago diz assim: assim como o corpo sem o espírito ele é morto, a fé sem obras é morta em si mesma. Existe a coligação de dois elementos em tudo na vida: salvação. Com a boca você confessa, com a boca você expressa o que você já tem no coração, através do seu corpo, ou seja, através da sua boca. Mas pastor, e se porventura a pessoa nasceu muda? Através de uma expressão. Eu já preguei para pessoas no leito de morte, que disse: por favor, se você está me ouvindo e entendendo, mexa com os olhos, dê um sinal afirmativo se você quer receber Jesus. E às vezes a lágrima cai assim do lado. Ela está expressando, ela está mostrando, ela está aqui na terra, utilizando dos meios que Deus fez, que Deus promoveu, para que ele possa subir para o céu. Lembre-se que são dois reinos coexistentes e paralelos. Nunca esqueça disso. Dois reinos coexistentes e paralelos. O que for ligado aqui na terra é ligado no céu. O que é desligado na terra é desligado no céu. Então é necessário você fazer alguma coisa através do seu próprio corpo, que Deus dotou para que você mantivesse contato com o planeta. É por isso que Jesus veio em corpo. Jesus veio como homem. Por quê? Para que ele pudesse morrer como homem. Você é preciso tomar essa atitude enquanto você é vivo, no decorrer da sua vida. Você faz essa decisão. Quando você faz essa decisão, algo sobrenatural que eu até hoje não compreendi. Faz 19 anos que eu recebi a Cristo como meu Senhor e Salvador, me reconciliei com Ele, mas até hoje, irmão, eu não sei. Eu não compreendo. Não compreendo como é que uma pessoa que você tem uma vida desregrada, uma vida fora dos trilhos, e você ministra a palavra, e a palavra alcança, e o Espírito Santo começa a fazer uma obra, e o homem é alterado, o seu procedimento, o seu curso, a sua história. Não sei. Mas tem coisas que nem tudo nós vamos compreender. Amém, queridos? Isso é. Mas acontece um mistério, que é chamado mistério do novo nascimento. Você recebe a Cristo. E a Bíblia diz, a partir desse momento, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E tudo isso procede do Senhor, que nos reconciliou consigo mesmo, mediante Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Portanto, sois embaixadores da parte do Senhor, como se o próprio Deus por vós rogasse. Quando você ministra a palavra, quando você prega a palavra, e alguém recebe a Cristo, é um embaixador do reino de Deus, que está fechando um negócio internacional para Ele, no céu. Liga aqui na terra, e é ligado na terra, e é ligado no céu. E nós devemos fazer isso. A partir desse instante, acontece o milagre do novo nascimento. E a partir desse momento, pastor, o que me garante que meu pecado, ele ficou no mar do esquecimento? Está escrito lá em Isaías. Isaías diz, amado, Isaías 43, diz uma palavra tremenda. Por favor, abra Isaías 43. Nós já estamos encerrando esse assunto, mas é necessário que nós saiamos firmes nele. Isaías 43. A provisão da parte do Senhor para nos lavar e nos transformar alvo mais do que a neve. Glória a Deus. Isaías 43, 25. Ele diz, o próprio Deus diz: eu mesmo
sou aquele que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos seus pecados eu não me lembro mais. Ele perdoa você, Ele perdoa os seus pecados, e Ele joga no mar do esquecimento, e escreve ainda um salmo, para que você tenha uma testificação, que diz que embora que os seus pecados fossem distantes como do oriente, como do ocidente, a distância do pôr do sol ao nascer do sol, é assim a distância que o Senhor coloca os nossos pecados uma vez perdoados. Você a partir daquele momento passa a ser criatura não, filho de Deus. Antes você estava na condição de criatura. Pastor, como é isso? Lá em João, no capítulo 1, versículo 11, diz isso. Diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos nem da carne nem da vontade do homem, mas filhos nascidos de Deus. Amém, queridos? Então, o homem sem Deus, o homem que não recebeu Jesus Cristo, ele na verdade está numa condição afastado de Deus. Mas quando ele recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele expressa com os seus lábios o que está no seu coração, e a partir daquele momento, uma nova história começa a ser escrita a seu respeito. É necessário, pois, que nós venhamos a pregar essa palavra. É necessário que nós venhamos a pregar para os homens, para as pessoas de uma maneira geral. É necessário que nós venhamos a não deixar nenhuma palavra dessa de ser ministrado. Pastor, e que palavra vai ser esse roteiro? Não, esse roteiro foi o Espírito Santo que aprove, nos dá hoje. Eu não estou ministrando como vocês estão vendo, com alguma planilha ou com alguma sequência, não. Eu estou ministrando debaixo da inspiração do Espírito, onde ele diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano firme para a sua vida. Jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham outros dias em que você não encontre mais prazer neles. Você que já está numa idade mais madura, lembra-te do teu Criador. Lembra-te que a ocasião de você receber a Cristo não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu com ele cearei e ele ceará comigo. Posso te dizer, Jesus não tira. Você pode dizer assim: mas pastor, eu não estou preparado, nem nunca vai estar. Posso te dizer com garantia, porque quem prepara é o Espírito Santo. Agora, precisa de um ato volitivo, um ato de vontade, um ato de disposição, um ato de boa vontade, de você crer nessa palavra e dizer: Senhor, eu não entendi tão bem ou com tanta profundidade com aquele pregador está falando, mas eu sei que o meu Espírito testificou que essa palavra é verdadeira e que eu quero receber a Cristo como meu Senhor e Salvador. É fácil você saber se está 100% com Deus. É só responder para si mesmo, não precisa responder para mim. Mas responda a seguinte pergunta: se eu morrer hoje, eu tenho plena convicção de ir para o céu? Se você não tem, você precisa receber Jesus. Pastor, é assim? É, querido, é simples. Quando se está numa condição de moribundo, e nós assim, pelo ofício, já tivemos ao lado de alguns, você também muitas vezes, você sabe que é o momento onde envolve mais sinceridade. Sinceridade. Diante do Senhor também a gente precisa abrir o coração com sinceridade e não deixar chegar aos limites. Foi daí onde surgiu a extrema unção, in extremis.
Não há necessidade do homem chegar em extremes ou numa posição extremada para poder receber a Cristo. Jesus Cristo não tira nada de ninguém, Ele só acrescenta, Ele só multiplica, Ele te dá paz, Ele te dá felicidade, Ele abre porta, Ele dá sabedoria, Ele te dá graça, Ele te dá sinceridade, Ele te faz uma pessoa melhor, Ele faz com que você venha a ser um bom pai, uma boa mãe, um bom empregado, um bom patrão, e assim por diante, um bom profissional, um bom cidadão. Ele só acrescenta nas nossas vidas, Ele não tira absolutamente nada. Na matemática dele não existe a subtração, não existe. Ele é quem muda a nossa vida, Ele é quem altera o curso da nossa história, Ele é quem faz isso. E se você porventura talvez pergunte para mim, quer te dar tanta certeza disso? Eu posso te dizer, a palavra e o Espírito. Aí você me diz, mas pastor, não me convenceu ainda. Eu posso ainda ir a mais com você. Eu posso te perguntar o seguinte: suponhamos que tudo que eu falei esteja errado. Suponhamos apenas que tudo que eu falei esteja errado. Quando eu morrer, você talvez me diga, pastor, e aí? Se tudo que eu falei está errado, quando eu morrer, na verdade, eu teria levado uma vida de integridade, uma vida pautada na responsabilidade, eu teria levado uma vida de referencial, de cidadão, supondo, e é para ser assim, não estou dizendo que estou perfeito não, amém? Estou apenas tomando como exemplo. E, conforme eu estou falando que existe o céu e o inferno, eu iria, não por mim, mas por Ele, e pela palavra, iria para o céu. Acabou-se. Agora, se porventura não, ou melhor, se porventura não existisse isso, eu teria levado uma vida de cidadão e tudo, não teria ido para o céu porque não existiria. Agora, supondo que eu estivesse errado, agora supondo que eu esteja certo, como ficaria a sua posição diante do Senhor? A Bíblia diz que se é com dificuldade que o justo consegue salvar-se, onde comparecerá o pecador? Irmão, essa palavra é dura. Pastor, não fala mais isso, você vai espantar as pessoas das igrejas. Não, quando você usa de sinceridade, pessoas chegam perto de você. É melhor um conselho sincero do que um beijo fingido. Não é, né, irmãos? Melhor você ser sincero do que um abraço fingido. A Bíblia ainda diz que as palavras feitas as cicatrizes feitas por um amigo, as feridas feitas por um amigo, ele traz retorno maior. Hoje é uma noite de salvação. Hoje é uma noite grandiosa, em que aprove o Espírito Santo nos mostrar da importância que é a salvação. Eu gostaria que nesse momento, todos ficássemos de pé, nesse momento. Jesus está aqui, Ele é que deve ser reverenciado. Ele é que deve ser reverenciado. Ele é o homem de branco que passeia no meio da igreja. É Ele que deve ser reverenciado. É esse Jesus. É esse Jesus. É esse Jesus. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus